bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Bianca Fraga, consultora de negócios gastronômicos. Aqui eu tô com o meu contador das minhas operações, Paulo Castro. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Mais uma vez aqui nessa noite, agora entrevistando quem, Bia Fraga? Hoje a gente está com uma convidada ilustre, especialista em gestão da cadeia de suprimentos, uma baita especialista em inovação e eficiência operacional, Caroline Couto, sócia da Arca. Pode garantir aí pro pessoal que vai ter muita dica para quem quer negociar com o fornecedor, né? Ah, com certeza. Essa é a máxima, né? Bom, prazer, me chamo Caroline Couto, eu tenho 37 anos, sou do interior do Rio e, enfim, me formei em comércio exterior e relações internacionais e fui trilhando um pouco da minha carreira em algumas grandes empresas, passei por Procter & Gamble, onde fiz uma mega escola, né? Foi lá que acho que eu me desempenhei no papel de entender um pouco mais sobre a complexidade do nosso país, fazendo distribuição aí para todo o Brasil. E depois dessa experiência, né, na parte de operação e distribuição, eu participei de alguns grandes eventos aí que a gente pode considerar, que foi Copa do Mundo e Olimpíadas, também fazendo a distribuição, e aí eu gosto de dizer que, de fato, era do iogurte que entrava para tudo, né, porque tinha muita delegação que traziam coisas de fora, porque não queriam comer coisas nacionais, enfim, ou tinham determinados costumes, até, enfim, a trave da arena, ou, enfim, era uniforme, a bola do jogo, porque vão se fechando as chaves e a gente vai descobrindo à medida que as delegações vão ganhando, né? Então, a gente transportou a bola do jogo. Então, tem muita história para contar. Eu acho que isso dá um episódio muito especial da minha vida. E depois disso, assim, veio a crise, né? Depois da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, principalmente. E aí eu conheci algumas pessoas, me deparei com um amigo que era fornecedor na época, eu contratava ele nas Olimpíadas para as minhas operações. E aí, conversando com ele, assim, ele falou: cara, a gente está precisando de uma pessoa aqui para desenvolver novos negócios e tal. Você adquiriu muito know-how, você conheceu toda a cadeia de fornecimento do Brasil, porque a gente realmente operou em 12 estados brasileiros, né? A Copa do Mundo e depois as Olimpíadas, majoritariamente no Rio, mas a Copa que deu esse pontapé inicial. E aí eu falei: bom, beleza, acho que tem uma puta oportunidade aqui, vamos aproveitar. E aí dentro lá era uma empresa de logística e tudo, e aí a gente conversando, estudando, né, estudando o modelo de negócio e tal, a empresa prestava serviço para o mercado de petróleo aqui no Rio de Janeiro, então estava com crise, né, sobretudo aqui no Rio, principalmente. E aí ele falou assim: cara, vamos, o que a gente pode estudar e tal. A gente foi se provocando. E naquele momento, o food service não era o food service que a gente conhece hoje, estou falando de 2016. E aí a gente começou a estudar o modelo de negócio da Martin Brauer, que majoritariamente é o maior fornecedor aí do McDonald's de forma global, né? Então, aonde tem um McDonald's no mundo, a Martin Brauer é que fornece toda a cadeia de fornecimento para eles de insumos. Desde embalagem, matéria-prima, até os produtos lá acabados, pré-fritos e tudo. Então, a gente falou assim: cara, vamos estudar o tamanho desse mercado, vamos entender. A tecnologia, naquele momento, estava começando a acontecer, né, da forma que a gente hoje conhece. Então, o iFood não era o iFood. Então, assim, a gente participou de uma série de programas de aceleração que naquela época nem existia. Não tinha nada desses nomes, assim, porque hoje é mais fácil, né, tá mais no nosso dia a dia. Mas o iFood, a gente participou de várias iniciativas dessas que o iFood estava lá fazendo o pitch dele, enfim, se apresentando. É louco isso, né? É muito louco pensar que, assim, a gente tá falando tudo bem, então são quase 10 anos que, né, separam isso, mas, cara, 10 anos que olha quanto o setor se transformou, né? E a tecnologia é muito responsável por isso. E a gente estava lá, né, eu e o Rodrigo, dois malucos, assim, pensando como que a gente poderia se transformar numa Martin Brauer para esse mercado, que nem tinha acontecido ainda. E aí a gente começou a estudar o mercado de franquias. E ao estudar o mercado de franquias, a gente entendeu que esse mercado ia se profissionalizar. Foi assim que, na verdade, a gente começou a entender e imergir nesse mercado de food service. Assim. Então, foi meio que entendendo a complexidade de abastecimento de uma grande cadeia, né? Mas a gente queria ofertar isso para o pequeno e médio. Então, assim, o pequeno e médio, quando ele começa a crescer, ele tem uma dor muito grande de abastecimento. Mas na hora que a gente rompe a barreira do nosso estado, né, de domínio, muitas das vezes a gente não encontra esse produto em outro lugar. E talvez aquele produto é o carro-chefe do seu negócio.
Então, como é que você vai perder essa identidade, né? E aí, por isso que a gente precisa dessa cadeia eficiente. Então, foi assim que começou. A primeira empresa, a empresa que você está Essa até foi a primeira hoje? empresa. Não, a gente já vendeu essa empresa. Ela virou uma unidade de negócio que foi vendida, né? A gente vendeu essa empresa em 2022, a gente encerrou as atividades. E aí, por conta de networking, enfim, tudo e todo esse know-how que, né, a gente foi adquirindo ao longo desse tempo, eu acabei conhecendo o Grupo Arca, né? Que, enfim, estava, na verdade, no momento de redescoberta ali como Grupo Arca, enfim, estava já investindo muito em tecnologia, estava investindo em marcas, né, para acelerar a expansão e punch de operação, e tinha uma cadeira de suprimentos ali desocupada, e aí a gente estava nesse momento oportuno, e a gente se conheceu e eu vim para essa oportunidade para ocupar e, enfim, entender, entregar um pouquinho mais de valor e eficiência ali para as nossas marcas. Boa. A gente tem, o pessoal que ouve a gente, assiste a gente, tem gente desde que começou em casa, pequenininho, fazendo uma renda extra, até quem já tem várias operações. A nível de semelhança de cadeia de suprimentos, o que você consegue dar de dica que a gente consiga unificar, desde a pessoa que está começando fazendo em casa e está pensando em compras, negociação, estoque mínimo, até o cara que já tem uma grande operação? Cara, eu acho que planejamento é tudo, né? Acho que isso na nossa vida inteira. Então, mesmo que a gente comece hoje a fazendo algo muito rudimentar em casa, né? Como uma grande ideia que a gente tenha, ou uma super receita que a gente tenha, planejamento é tudo. Networking, né? Eu acho que hoje em dia o setor de food service, ele não é mais enfim, a barreira, né, que a gente via, que grandes marcas só tinham acesso, esquece. Hoje a educação tá aí para todo mundo, então acesso e networking, conversar com pessoas, né? Com certeza já tem pessoas ali à sua disposição nas redes sociais que começaram como alguém está pensando em começar esses dias e eu acho que as pessoas estão muito acessíveis, né? Na verdade, a troca ela é muito verdadeira. Então, planejamento, networking, buscar ali quem já começou e que está começando igual a você e não seja afobado, assim. Eu acho que tem que crescer de forma sustentável. Não adianta a gente querer enfiar o pé pelas mãos, porque não acredito que essa é a forma de sucesso. A gente tem algumas histórias, né? Eu já vou puxar a primeira polêmica. A gente fala muito de expansão e de como o mercado de franquia está cada vez maior e mais inflado, né? Qual a sua visão sobre a pessoa que abriu uma loja e já quer expandir? Cara, isso é perigoso. Assim, enfim, a gente sempre vai falar sobre isso, mas primeiro a gente tem que estudar muito o negócio que a gente tem, né? A gente tem que validar muito, até porque quando você decide franquear o negócio, você tá colocando, muitas das vezes, essa pessoa que decide investir no seu negócio, ela tá pegando muitas das vezes o capital da família, né? Assim, como o primeiro negócio, primeiro investimento. Dificilmente alguém que compra o negócio de franquias hoje é para diluir investimento, né? É a pessoa que quer ou sair de uma empresa e começar a empreender, ela já quer pegar aquela curva de aprendizado do know-how que a marca já tem, né, para encurtar o caminho dela de sucesso e tal. Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade em validar mesmo o teu modelo de negócio. E eu acho que o tempo é beneficiário a isso. Acho que você não pode correr o risco ali de acabar se empolgando antes de validar o negócio. Então, é importante, acho que o tempo para amadurecer e os ajustes que vão ter que ser feitos, né, ao longo desse tempo, eu acho que esse é muito favorável. E o que você acha das franquias de monoproduto? Me Esses fala um dois. pouco sobre isso, que a gente chegou a, né, a conversar um pouquinho antes e quero saber a sua opinião sobre esse Ó, tema. a minha opinião pessoal, intransferível, eu tô separando o meu CPF do meu CNPJ. Eu acho que depende. Depende muito do negócio, do modelo, do lugar, da oferta. Eu acho que hoje em dia, na era que a gente está, talvez não tenha certo e errado. Eu acho que tem um negócio certo para o lugar certo e você, como empreendedor, está sempre olhando para as adversidades e adaptações que o negócio tem que acontecer. Eu não digo que é errado, até porque a gente vai ver várias empresas de monoprodutos que estão aí super escalando no Brasil e tudo, mas eu, Carol, teria um pouco mais de cuidado em investir numa empresa de monoproduto, assim. Eu acho que hoje em dia a oferta de mix, né, de produtos e também ter a oportunidade de vender o seu produto em vários momentos de consumo né, de nós, pessoas, acho que é mais certo, né? Difícil você ter
um produto que você vai consumir ao longo do dia, em todas as idades e todas as ocasiões, né? Então você fica mais limitado. Acho que é só esse o ponto. É um desafio a mais. É um desafio, Não mas chega a ser uma... não é uma resistência, vai. É só um pré. Enfim, eu acho que é isso. Cada um tem a sua visão de negócio, né? E é isso, tem para todo mundo. E, Carol, eu queria perguntar uma coisa que é super legal, que você já falou várias vezes comigo, falando sobre vocês serem executivos, né? Sim. E eu acho muito legal, porque a gente não ouve muito isso no setor, né? A gente vê a pessoa falando, não, eu sou empreendedor, eu visto a camisa, eu faço tudo, eu me jogo, eu fico com a barriga na operação. Então ele deixa de escrever hambúrguer, alface, maionese, tomate, aí ele bota numa IA e a IA descreve ali o produto, isso o pessoal tá fazendo muito. Mas como E assim, descrição? melhorar a descrição do produto no cardápio. Entendi. Você dá Tem um inteligência clique- de cardápio ali pra. Aí Entendi. ele melhora a descrição ali, a legenda do item. O iFood já tem um botão que faz isso. Aí a outra que o pessoal tá fazendo muito é responder a avaliação com inteligência artificial. Então, chegou um cliente, foi lá, esculhambou o restaurante, Entendi. deu 1 estrela lá no iFood. iFood. Essa acho que eu conheço. Aí a pessoa vai e fala, como é que eu respondo um cliente que, pô, me avaliou mal? Aí a IA... Porque se dependendo do dono do restaurante... Não responde. Ou não responde, ou ele vai... Mas vai é partir pra importante, cima. é importante responder, né? E aí usa. E a terceira, que é a que eu mais achei interessante ultimamente, foi o Alô Chefia. Não sei se você conhece. Sim, conheço. A gente tem usado o Alô Chefia e, cara, tem sido muito legal. Assim, você pega o WhatsApp, você manda um áudio do que entrou de mercadoria. Por exemplo, já que a gente tá falando aqui de estoque, cadeia de suprimentos. E aí já sobe na plataforma, não fica o dono de restaurante planilhando ali ou até escrevendo na mão, né? Normalmente, contagem de estoque e recebimento é na mão, é na pranchetinha. Então, são as 3 coisas que eu tenho visto de IA. Vocês já têm esse costume, já têm uso de IA nas lojas de vocês? Como é que tá esse uso dentro da Arca? Na verdade, é premissa, assim. Na verdade, desde que a inteligência artificial surgiu, é um exercício praticamente que diário, cada setor apresentar um projeto de inteligência artificial todo final de mês. Então, todo mês? Todo mês. Seja ele para apresentar uma grande nova ideia, ou seja ele para melhorar algum tipo de fluxo de processo que você esteja fazendo no setor. Então, hoje a gente já... Enfim, aí eu posso falar da máquina de gente, tem da parte de suprimentos, tem da parte de aberturas... enfim, a gente sempre aplica IA para tudo lá dentro. Então, isso, cara, tem o quê? 2 anos, mais ou menos, que a gente está nessa empreitada juntos, e desde o meu dia 1, o Sidney é muito incentivador de uso de tecnologia, ele vem do mercado de tecnologia, e é assim, é praticamente uma religião mesmo lá. Então, a cabeça de empreendedor é o que a gente valoriza, e pessoas que são early adopters de tecnologia. Então, se você se candidata para uma vaga lá para comprar, você sai sabendo programar. É basicamente isso. Então, acho que hoje, vamos dizer que isso é mérito nosso, sim, claro, mas acho que isso, de alguma forma, isso vai acontecer, né? Hoje eu estava indo para um compromisso, e eu estava ouvindo um podcast, porque a gente consome entre um Uber e outro, a gente vai ouvindo podcast e resolvendo problema, né? Pelo menos eu sou assim. Eu vim no avião ontem ouvindo podcast também. E aí, assim, o cara que estava lá sendo entrevistado, ele estava falando isso. Ele falou, cara, de um problema meu, eu tava ferrado de tudo, assim, eu ia fechar o negócio. E aí eu me permiti tirar um final de semana, estudar a inteligência artificial para me ajudar nessas tarefas mais burocráticas, mais repetitivas, operacionais mesmo, que eu tava com uma certa morosidade. Ele falou assim, cara, era selecionar currículos para um perfil de vaga que eu precisava soltar. E eu não conseguia. Aí ele falou, eu contratei uma consultoria X que me demorou 3 dias para me dar o currículo, depois contratei a empresa Y para me dar mais 3, eu precisava fazer aquilo em 1 hora. E aí ele falou, cara, fui lá, usei inteligência artificial. Então, assim, eu acho que a nossa capacidade também de estudar, de fuçar, de curiosidade mesmo. E aí volta no que a gente falou, a gente como liderança, o exemplo arrasta, né? Então, se a gente começar a falar sobre isso, cobrar sobre isso, né? E dar essa oportunidade para as pessoas, eu acho que a gente transforma mesmo o setor. Então, assim, essas tecnologias que estão vindo, elas existem porque alguém pensou, através de uma dor que tinha, foi estudar inteligência artificial,
conseguiu montar um MVPzinho e colocou pra rodar. Então, assim, isso tá na nossa mão. É a possibilidade de todo mundo, né? Aí, acho que agora é como que a gente dissemina isso. Porque preguiçoso e curioso sempre vai existir, né? A justificativa que eu mais vejo quando eu pergunto assim, você usa IA? A pessoa fala, eu não sei nem por onde começar. Mas você já perguntou alguma coisa pra alguma Mas IA? tem uma diferença, né? Assim, isso é também, de novo, religião na arca. Não usa IA a freemium, né? Usa a paga. A Tá gente falando usa de, pago cara, também. R$120, gente, 90, né? Como é que é? R$120. Eu acho que é 119, acho que... Tô convertendo já. R$120. E assim, você tem um assistente. Mas é isso. Você tem que ter um tempo pra você conseguir montar o seu prompt, pra ele conseguir entender como você fala, como você pensa, né? Educar mesmo. Mas assim, é uma ferramenta muito rápida, né? Então, você vai perder ali 2 semanas ou um mês até pra chegar no produto que você quer. E depois, tudo que você upar lá, que você subir, que você pedir, ele começa a falar como você, ele começa a... E ele te dá respostas que até mesmo você duvidaria, mas que você daria, entendeu? Então... E só traduz aí o early adopters. Boa. Porque senão o pessoal fica... É a pessoa que adapta mesmo a tecnologia, né? É quem usa a tecnologia como primeira que respira, opção. que Respira. tá na veia. Esses dias eu escutei um podcast também que as pessoas estavam fazendo um paralelo com a Internet Bank e né, do passado, como as pessoas eram resistentes à Internet Bank. Hoje em dia não tem mais agência de banco. Então, assim, e aí eu volto no paralelo do abastecimento, da cadeia. Então, assim, galera resistente a não receber mais representante comercial, a não tirar mais o pedido, a perder aquele relacionamento e tal, não. Mas em algum momento essa digitalização vai acontecer. Eu tenho 39 anos, eu peguei uma época sem isso e assim, às vezes me assusta. O quanto ela ajuda a gente. Até pro podcast. O que uma inteligência artificial ela analisa o nosso episódio. E o rapaz aqui da inteligência artificial que usa, né, aqui da gente, ele me mostrou assim, ele descrevendo o que eu falei, o que eu podia melhorar, é algo absurdo. Assim. Isso é muito legal mesmo. E pra tudo, né? Enfim, a gente pode dar N aqui exemplos. Então, assim, a galera não sabe calcular um CMV, por exemplo. Então, assim, cara, hoje em dia com a ferramenta de inteligência artificial, não sei se isso já é mais um atrito. Né? Não. Aí eu acho que a Bia... ela é especialista pra falar. É melhor do que a inteligência artificial. Não, mas a Bia, na verdade... eu uso pra me ajudar. Ela usa na verdade, ela vem como uma válvula propulsora pra galera usar a tecnologia. Então, assim, é um papel de educação mesmo, porque as pessoas não sabem. Elas não sabem que elas não sabem. E, assim, então, eu acho que... Tem muita coisa que a gente pode ainda se beneficiar se a gente souber usar a ferramenta, né? Porque é isso. O que você diria que, assim, porque eu ouço muito isso, tá? Eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que eu vou falar primeiro. O que você diria que são 3 passos para a pessoa que quer começar a usar a IA da forma mais básica para depois ela começar a estudar mais sobre isso? Nossa, meu Deus, é tanta coisa. Mas eu acho que é curiosidade mesmo. Primeiro dizer quem você é, porque assim... A IA, ela é um mundo de eu tenho que conversar com ela? Sim, conversem. E quanto mais você conversar, quanto mais ideias você trocar, mais ela vai entender a sua forma de raciocinar, o nível de pergunta que você vai fazer, como você vai fazer. Dependendo das respostas, ela vai identificar. É quase que um psicólogo. Mas é verdade, gente. Eu conheço inúmeras pessoas que hoje em dia batem realmente uma real com a IA. Não tô dizendo que é o certo, Como tá? ela vai te falar, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. Começa por aí. Então, assim, mas na verdade a IA já tá no nosso dia a dia pra sempre. O que é a Alexa, né? Então, isso é mais ou menos dar boa noite pro Bonner, né? Então a gente já tá um pouco adepto à inteligência artificial, né? Eu acho que tá realmente na forma que a gente vai incentivar as pessoas a começarem a usar o aplicativo mesmo, né? E é isso, assim, comece perguntando, ou se apresentando, ou dando boa noite, seja educado com a máquina, porque ela vai ser educada com você também.
Até porque ela força, Ela- né? Às vezes é- eu falo, Alexa, alguma coisa, ela, bom dia, Paulo. Não, e chega uma hora que ela não quer mais responder, que você vê que ela já tá avacalhando na resposta. Que ela começa a errar ou mentir. E aí você fala, você errou. Ela, você tem razão. Aconteceu comigo hoje. Mas Ela é. fez uma conta, eu pedi pra ela fazer uma conta, pra IA fazer uma conta. Ela fez errado, eu falei, cara, tá errado. Não. Foi inclusive sobre CMV. Aí ela, você tem toda a razão. Aí consertou. Então, mas aí tá. Aí você confia, não confia? Mas, enfim. Mas de repente eu que passei errado Pode a ser. forma de pensar, né? Porque também depende muito de como você vai É. escrever pra ela, né? Sim, eu não posso nem dizer que eu não sou. Cara, eu faço assim, muita coisa na minha AI. Eu tenho assistente pessoal, profissional, e em alguns momentos troco umas ideias ali de curiosidades mesmo, de mundo, assim. Eu vou desafiando a minha AI muito bem. Não, e hoje, assim, o chat GPT, eu tenho uma filha de 15 anos, ela estuda com o chat. Acho que Obviamente eu não ela sei como sabe que vai dessas ser. alucinações, ela já conhece, porque ele às vezes alucina e ele fala É. umas coisas. E ela cansa, mas é porque Isso. me Ela falaram, cansa, falaram assim, cara, não adianta estressar um tema, às vezes é melhor você parar, dar um respiro pra ela, é verdade. Deixa descansar. Deixa descansar, aí volta com o assunto, porque você vai ver que a qualidade das respostas vão ficar melhor. É porque às vezes assim, é muita informação que ela tem que processar. E aí ela deve começar a buscar cansada mesmo. Gente. Eu acho que é por aí também. Eu tô romantizando a AI, eu sei. Mas é porque eu uso mesmo, de verdade. Então, assim, ela hoje faz parte da minha rotina de vida, de trabalho, de tudo, assim. Maneiro. Carol, você tá à frente da Tapi, que é uma baita referência aqui no Rio. As lojas são lindas. A tapioca linda é uma baita refeição. Quais foram os desafios para implementar esse processo de eficiência operacional na Tapi? E como é que foi esse foco na gestão? Assim, quando a gente olha para o universo do food service, sobretudo as operações, né, de rápido consumo, e a tapioca é uma delas, né, porque você quer uma tapioca, você quer em 20 minutos para você comer, saciar e sair, é quase que uma operação de to-go, mas não é, a gente tem salão e tal. E por essa obsessão nossa em processos e otimização, né, para gerar eficiência percebida para o cliente, a gente foi pensar mesmo lá no início da cadeia. Então, as lojas recebiam todas as matérias-primas, elas produziam em loja, elas cozinhavam em loja, elas na hora de rechear em loja, finalizar em loja, e a gente começou a ver o tempo que isso demorava dentro da operação e a gente começou a ver aonde que estavam as oportunidades para a gente poder encurtar isso e gerar essa tal deficiência. Então, assim, foi muito processo, muito teste. A gente colocou uma série de iniciativas de tempo mesmo, de preparo para cada tipo de tapioca ou tipo de insumo que saía da cozinha. E a gente entendeu que tinham várias oportunidades. E aí, por isso que essas várias oportunidades, elas se deram muito porque a gente tinha uma cadeia de fornecedores muito compradas com o nosso plano de estratégico de crescimento, conseguiram entender, né, no delta que a gente queria chegar, porque, obviamente, você tem uma questão de demanda, né, para você conseguir fechar determinados acordos ou parcerias com determinadas indústrias, você tem que ter um mínimo de volume e tal. Então, assim, no início a gente acabava que não tinha, mas a gente conseguia mostrar para eles um plano estratégico de crescimento, então isso foi absorvido. Então, assim, eu diria para você hoje que 80% dos nossos insumos, eles vão pré-preparados para a loja. Então, isso já é um ganho de eficiência muito grande. Todo o resto é processo de finalização e vendagem no balcão e atendimento. Então, assim, eu acho que processos, entender da cadeia de fornecimento, entender das análises ali que a gente podia, da onde a gente via que tinha oportunidade de a gente aplicar, ou em tecnologia, ou em devolver isso para o parceiro para a gente desenvolver, né, uma receita que já fosse pré-preparada, foram a receita de sucesso da Tapi hoje, e é o que nos permite crescer em todo o Brasil com muita segurança. Então, a mesma tapioca que você vai comer aqui no Rio de Janeiro, você vai comer em Brasília, você está comendo em São Paulo, pelos mesmos fornecedores, né? Então, assim, eu acho que a eficiência está aí. Assim, você fazer um zoom out da sua operação, porque é difícil, mas entender todas as fases e aplicar eficiência e tecnologia em cada uma delas. E aí a gente encurtou esse tempo e isso gerou essa eficiência e essa nossa obsessão. Porque se você for ver, não é só a Tapi que é assim, sabe? Então, a Amélie, a Juliette, que são bistrôs franceses,
né? Que você pensa que tem uma enorme complexidade de cozinha e que se você for ver na prática, você nem acredita. Então, assim, até convido, porque eu acho que são cases muito interessantes e poderosos, assim, para quem pensa, né, em ter um negócio de cozinha e achar que é complexo. Entender aonde tá os seus custos de oportunidade e buscar ou parceiros ou equipamentos, né, que consigam encurtar esse tempo e o cliente final sair feliz. Isso é muito bom que você falou da questão do equipamento, porque tem muita gente que deixa de investir porque acha caro o equipamento, e aí ele mas não faz a conta, uma né? Diferença absurda no tempo de preparo, no despacho. E até causando mais recorrência, né? No cliente que recebe mais rápido, ele vai comprar de novo. Porque o food service, esse é um dos índices que a gente tem que ter, né? Frequência e recorrência. Então, assim, isso é a maior validação de que a tua operação tá indo bem, né? Que é um cliente que compra mais e compra sempre. O quão importante vocês consideram mise en place? Porque é uma coisa que a gente ouve, todo mundo que começa na gastronomia ouve. Tem que fazer mise en place, deixar certinho, tudo organizado, tem que fazer mise en place de tudo. E aí a gente tá vendo agora alguns gestores, uma galera nova, falando, você não precisa fazer necessariamente de tudo. Às vezes você vai fazer de uma coisa e vai perder. Você tá medindo o que você tá perdendo? A gente tá vendo muita gente olhando pra essa questão do desperdício também. Sim. Porque entra numa paranoia de tem que deixar tudo o máximo de organização e fatiado possível. E aí você esquece que no final do dia você não vender, vai ter perda depois que você cortou. Sim. Vocês conseguem metrificar isso lá também? Sim, já medimos e foi por conta disso que a gente resolveu partir para uma cozinha industrial que já manda tudo meio pré-pronto mesmo para as operações. A única coisa que a gente hoje tem, né, de considerar desperdício é o FLV, que, né, isso é um insumo realmente mais difícil. Mas ainda assim a gente conseguiu fechar com uma empresa que já manda porcionado, né, pra gente ter menos impacto e desperdício na hora de utilização. E embalagens, no final das contas, porque tudo bem que não entra no mise en place, mas a gente conseguiu também quebrar um pouco o peso que a embalagem representa, né, tanto em financeiro quanto em estoque. E a gente conseguiu desenvolver uma parceria com algumas empresas, que na verdade existem algumas empresas hoje que já fazem esse tipo de trabalho, que é fragmentar a embalagem e mandar realmente o necessário para as lojas. Então, legal isso. Acho que esse foi um das soluções, assim, né, que a gente acabou desenvolvendo, que reduziu muito esse nosso problema de mise en place. Aí eu posso falar outros, a gente tem um parceiro que já manda a mussarela fatiada e ralada para as nossas operações. Então, assim, é realmente a gente diz lá que é um McDonald's para uma lanchonete. Assim, a gente tem essa cabeça mesmo de eficiência operacional e tentar já padronizar tudo, tanto na entrada quanto na saída. Você acha que quem é pequeno consegue fazer isso, essas negociações? Consegue. Consegue? Consegue. Qual é o caminho das pedras? Não, eu acho que é o que eu falei, assim, hoje em dia tem fornecedor para todos os tamanhos. Basta você entender a região que você tá, que você vai achar. Então, assim, você tem empresas de catering hoje, que tem ociosidade na cozinha, né? Por que não chega para esse parceiro, por exemplo, e entende o tamanho da ociosidade dele, e vê se ele não consegue já te enviar determinados insumos fatiados, né? Com certeza. Ele vai ter um delta de margem, isso em algum momento você vai sentir. Você não pode comparar o quilo do tomate in natura com o quilo do tomate já higienizado, cortadinho, no porcionamento que você precisa. Mas também você não considera o impacto e a perda, né? Isso que a gente estava falando. Nem o custo de você sair e comprar o tomate. Enfim, aí vem uma série de contas que a galera não faz. Mas assim, tamanho, né? é super possível. Padronização, da cozinha, tamanho da cozinha. Super Você precisa fazer tudo dentro da cozinha, você precisa ter uma cozinha de metros quadrados. Assim, eu acho que hoje falar em eficiência e acesso é quase que falar que a tecnologia não existe, entendeu? Assim, ela o acesso que existe, essas empresas existem, é só você entender o caminho delas. Então, assim, é mais difícil a gente achar que as pessoas vão nos atender quando a gente é pequeno. Mas já bateu lá? Já experimentou procurar o fornecedor? Eu acho que tem um pouco desse estigma do tipo assim, ele nunca vai me atender porque eu não sou o McDonald's, eu não sou... Não, muito pelo contrário. A própria empresa que atende o B2C, a gente estava falando aqui agora de uma, né? Não, a gente não vai citar nomes, mas as empresas que têm, né, como oferta para o B2C, que está ali ofertando seu salgado numa lanchonete, numa marca de franquias,
possivelmente ela tem uma ociosidade na operação dela e que pode fazer o seu salgado também, ou melhorar a tua receita de bolo, enfim. Cara, eu acho que essa história do não tem, hoje não funciona. Talvez você não conheça ou não procurou. Eu vejo muito assim também, porque eu vejo a galera falando assim, não vou pedir uma bonificação pro meu fornecedor pra eu fazer uma ação de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, porque eu sou muito pequeno. E eu falo, cara, pede com antecedência, mostra o que você quer fazer, mostra a contrapartida. Exato. E, cara, você vai achar alguém. E muito difícil, porque hoje em dia, por exemplo, eu vi foi um podcast, inclusive, do PH, da Rio Quality. Rio Quality é uma que ele fala, né, cara, a indústria tem um caminhão de dinheiro para investir em marketing. E tem mesmo, né? Então, assim, se a gente for olhar, o que a indústria mais precisa é fazer trading, né? É fazer promoção de produto e tal. Expor a marca. Né? Expor a marca. Então, assim, por que não fazer uma parceria com uma doceria regional, né, que tá usando ali, tem que entender de influência, de alcance. Talvez a influenciadora que seja artesanal tenha um alcance maior do que o restaurante X. Então, eu tenho certeza que a indústria vai te ouvir, né? Então, eu acho que é isso, assim, é entender como que essa roda tá girando. É óbvio que você não vai bater na porta da McCain e pedir uma parceria com a McCain, talvez você não vai, mas tenta ir para um distribuidor, ver se não tem essa verba no distribuidor, né? Porque a própria indústria empurra isso pro distribuidor para fazer uma ação pontual ou outra. Se for se você tiver já um alcance, né? Mesmo que seja com uma unidade, vale a pena tentar, ou não a gente já tem, né? Quem sabe, Concordo. assim, tem sempre um vendedor regional que vai lutar pra você lá dentro, que vai achar que o teu case faz sentido pra estratégia de marketing da companhia. Então, eu acho que hoje as tentativas, elas... Gente, assim, o mercado tá aberto. Essa é a verdade. Depois da rede social... E não é só acaba pedir, tendo mais né? acesso, né? Total. Antigamente a gente não sabia nem como é que a gente achava aquela pessoa. Total. Hoje, ou é no LinkedIn, ou no Instagram, ou é no WhatsApp. E entender, é isso que eu tô falando, entender a estratégia da empresa, né? Porque, por exemplo, vamos pensar na cervejaria, né? Por exemplo, a gente tem 2 grandes cervejarias que são líderes de mercado hoje aqui, no Sudeste, vamos dizer assim, né? Acho que no Brasil também, mas vamos falar do nosso recorte aqui, que é o Sudeste. Cara, talvez uma quer roubar o share da outra, quer pegar um bar a mais do que a outra, né? Quem sabe? Então, eu acho que tem que ir atrás. Com certeza, a indústria está aberta para isso. Você que é do mercado de food, né? Já viu muita coisa. 3 restaurantes que você indica pro pessoal. Não, sem ser da Arca. Meu Deus! Sem ser a Gosto Menina pessoal. Juliette. Arrasta pra cima, depois eu deixo meu cupom. Eu sou realmente muito comilona, vamos dizer assim. Embora não fica só no meu empreendimento, na verdade. Eu vou pra minha vida física também. Eu vou dar, acho que, dicas totalmente cariocas, assim, que faz todo sentido pra mim. Se a gente for pensar em restaurante pro domingo, que eu amo fazer, ir pro Baixo Gávea e tal, Braseiro. Pra mim, Braseiro da Gávea. E eu vou ser injusta se eu falar só do Braseiro. Eu acho que o Galeto Sats também, pra mim, são 2 restaurantes que... Enfim, bem domingo mesmo. Domingo e a Carioca. É um programa de domingo e do Carioca. E aí, puxando já pra um restaurante mais fine dining, vamos dizer assim... eu gosto muito... Ai, que difícil, né? A gente não puxar a sardinha. Mas tá. Ai, meu Deus. Vou tentar, vai. Eu gosto muito do Roberta Sudbrack, que é o Pássaro Verde, o Sud. Jardim Botânico. No Jardim Botânico. Esse, pra mim, realmente tem pratos que me traz uma memória afetiva e pega num lugar mais emocional meu. E vamos ver. Eu não sou muito adepta à sorveteria. As pessoas até falam, mas eu cheguei a pensar aqui, alguma coisa, falei, jantar, falei, japonês. Japonês eu vou muito no Haru, ali em Copacabana. Meu favorito. O Haru tem seu lugar no meu coração. Acho que eu falei, né? Falei de japonês, pizza. Posso falar de pizza também? Eu ia pedir pizza e hambúrguer. Hambúrguer. Tá. Pô, hambúrguer, cara, eu vou dar, enfim, meu braço aqui pros meus amigos do Burguês. Porque além de parceiros de negócio por muito tempo, vi o negócio acontecer. Acho que eles mudaram uma forma de
apresentar a hamburgueria, principalmente no mercado carioca, e depois vieram muitos burgueses aí ao longo, atrás deles. Então, acho que o mérito é muito deles mesmo, nesse lugar, e eu acho que o produto é excelente para várias ocasiões de consumo. Atende super bem a proposta de valor deles. E, que mais? Pizzaria. É a Ela. Ela Pizzaria. Jardim Botânico Jardim também. Botânico, é. O burguês não é meu cliente, mas, Não é. cara, eu compro muito por causa dos meus filhos. Burguês, Estouro, a rede toda. Só né? dá burguês lá em casa. É Fornês impressionante. também. Eles, pra mim, realmente, assim, eles têm um case de sucesso que eu acho que é muito interessante, o mérito deles. E, assim, história muito legal de empreendedor mesmo. O cara foi lá, falou que ia fazer e fez, cresceu, se estruturou e acho que líder de mercado aí na categoria, não somente em unidades, mas em posicionamento mesmo. Eu acho que se você for pensar em posicionamento, né, pro ticket que eles têm, eu acho que eles são um super case, assim, bem legal. Carol, demais. Anotei todas as dicas, alguns eu já conhecia, outros estão na minha lista pra ir, eu vou depois dessa dica. Obrigada por você ter vindo aqui, dado seu Imagina. tempo pra gente, compartilhado Falei muito, né? várias estratégias, não foi ótimo. Com certeza o pessoal pegou muito insight, então você que tá em casa, já coloca aqui qual foi o seu insight mais valioso que você capturou aqui nesse episódio. Não esquece de curtir, compartilhar esse link com todos os empreendedores do setor gastronômico, acho que até de fora do setor gastronômico também. Sim, É muita a gente dica. tá falando muito de estratégia de negócio também, eu acho que é isso, se aplica em qualquer setor. Deixa uma dica olhando pra câmera pra quem tá começando. Foco no cliente. Ele é a sua maior validação de negócio. Então, o cliente é sempre a melhor opção de ouvir. Eu também só agradecer. Acho que o podcast foi denso, foi muito enriquecedor, realmente. Coisas assim que eu também não tinha. Essa parte da logística de você pegar os insumos já pré-prontos, assim. Já tive até a ideia de uns clientes aqui para. Vamos trocar cartão. Olha, ninguém fala mais. Gente, olha eu defendendo a tecnologia aqui. Tecnologia. Ai, meu Deus. Acho, assim, tem cliente que realmente. Gente, eu sou uma farsa. Vão se beneficiar muito disso, assim, só de ver o podcast, né, já vai ser muito bom, mas vamos estreitar isso aí, porque eu acho que vale a pena, tanto para você quanto para eles. Isso é verdade. E agradecer aí você ter vindo. Muito Imagina, obrigado, gente, obrigada. Eu acho que esse é um dos maiores prazeres que eu tenho, é sempre falar do setor, sempre poder trazer um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas. E também gosto muito de ouvir e aprender. Eu acho que essa troca sempre é muito verdadeira e muito valiosa. Baita aula hoje, hein? Vamos pros próximos aí com tudo. Mas, por favor, não me cancelem. Eu vou fazer esse pedido encarecidamente, tá? A gente pegou leve. Não teve muita polêmica. Não. Foi tranquilo. Foi muito técnico. Acho que foi bem denso. Teve muita coisa interessante aqui. Não esquece de curtir, se inscrever para você receber notificação cada vez que a gente soltar aqui um episódio novo. Te vejo no próximo episódio. Valeu!